Serve como uma barreira seletiva, está te protegendo a todo momento. Secreta a maioria das substâncias que te faz digerir proteínas, carboidratos, entre outros. É responsável pela absorção de nutrientes vindos da sua alimentação. Transporta partículas de poeira que você inala diariamente para fora do seu corpo. É receptor mecânico dos estímulos externos. E essas aí são algumas das funções do tecido epitelial. E para saber um pouco mais, é só continuar assistindo esse vídeo. Antes de darmos início ao vídeo de hoje, espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior, que está aqui nesse canal. Lá a gente fala um pouquinho sobre introdução à histologia e sobre os tecidos fundamentais. E é sobre um deles que a gente vai falar hoje. A primeira informação que eu quero passar para você é que todo tecido epitelial ele é avascular, ou seja, ele não possui uma vascularização direta que chega até ele. E ele vai estar recobrindo a superfície dos órgãos, seja essa superfície externa ou interna, como a gente vai ver. Além dele formar glândulas que entram em tecido epitelial glandular, que não é o motivo do nosso estudo de hoje, onde falaremos apenas de tecido epitelial de revestimento. O tecido epitelial ele forma uma barreira que ele impede que substâncias passem desordenadamente, ou seja, ele vai facilitar ou inibir o intercâmbio de substâncias através dele. Vamos exemplificar isso na prática. Essa imagem que a gente está vendo aqui no slide, ela representa o tecido epitelial da pele. Então toda essa superfície que eu estou passando o mouse aqui em cima agora, ela está mostrando o tecido epitelial, que ele descansa sobre uma estrutura chamada membrana basal, que a gente já vai falar um pouquinho dela. E aí, o tecido epitelial, ele protege para que substâncias não ingressem e cheguem a essa porção onde possui os vasos sanguíneos, que seria o tecido conjuntivo. Ou seja, se eu fosse exemplificar no meu braço aqui, onde eu estou passando a mão nesse momento, isso aqui seria o epitélio da pele. E quando é o momento que eu faço uma perfuração, seja ela por uma injeção, uma vacina que a gente vai tomar, eu preciso ultrapassar essa barreira que é o epitélio para poder chegar no tecido conectivo e sim uma porção onde possui vascularização, tudo bem? E nessa outra imagem a gente mostra um outro exemplo de tecido epitelial. Como eu falei para vocês, ele também vai recobrir as superfícies internas, ou seja, de órgãos que são ocos, como esse aqui é um exemplo. Então, o vaso sanguíneo é um principal exemplo que a gente tem aqui. Ele possui uma cavidade interna, tudo bem? Então, essa cavidade interna também tem que ter uma proteção, porque o sangue passa por lá, o sangue é um dos exemplos que a gente tem, tá? E ele recobre toda essa cavidade interna de um vaso sanguíneo. Ou seja, isso onde eu estou passando o mouse agora é o tecido epitelial de revestimento de um vaso sanguíneo, que é um órgão oco. As características principais do epitélio que a gente tem que anotar são essas aí que a gente vai falar uma a uma no decorrer do vídeo. Para a gente classificar e nomear o tecido epitelial de revestimento, a gente tem que sempre levar em consideração dois fatores. O primeiro deles aí é a quantidade de estratos celulares e o segundo é a forma das células superficiais. Vamos começar pelas formas das células. Nesse exemplo aqui eu tenho um epitélio plano, ou também chamado de escamoso, abaixo eu tenho um epitélio cúbico e mais abaixo ainda um epitélio cilíndrico. Como que a gente consegue identificar e nomear dessa forma? Observem que as formas são totalmente diferentes, são geométricas e é fácil da gente identificar. Então nessa célula aqui, eu vejo que ela é mais aplanada, ela é mais achatadinha do que alta. Então isso eu vou nomear como epitélio plano. E o conceito em espanhol, que dá uma confundida na cabeça da gente, significa que esse diâmetro que a célula tem de uma ponta à outra, a gente vai nomear isso aqui como anchura, tá? Então por isso que está falando assim, o ântio da célula é maior que sua altura. E anchura significa que a célula é mais gordinha do que alta, tudo bem? É o primeiro nome que vocês têm que anotar aí em espanhol, que isso vai ajudar bastante vocês. A célula abaixo, a gente observa que tanto a anchura quanto a altura é basicamente a mesma, uma célula quadrada que ela não tem muita diferença entre seus lados. Então por isso ela é cúbica. E a última forma celular é cilíndrica quando a sua altura prevalece sobre sua anchura. E anotem bem essas palavras que eu falei para vocês. Depois a segunda forma de classificação celular
é referente a seus estratos. E aqui, observem que o epitélio cúbico está falando que é cúbico simples. E ao lado eu tenho o epitélio plano estratificado, tudo bem? A questão dele ser estratificado ou simples significa sobre a quantidade de estratos que a gente tem. Então aqui vocês observam que eu tenho apenas uma fileira de célula, e nessa imagem ao lado não. Eu tenho uma, duas, ou seja, eu tenho mais de uma fileira de célula, tudo bem? E a partir do momento que eu possuo mais de uma fileira, eu nomeio esse epitélio como estratificado. Portanto, quando a gente for nomear um tecido epitelial de revestimento, eu tenho que citar a forma celular e se ele é simples ou estratificado. Por último, eu quero explicar para vocês sobre o conceito desse estratificado aqui. Observem que as primeiras células são cúbicas e conforme ela vai avançando para a superfície, ela vai ficando plana. E por que esse epitélio chama-se plano estratificado, sendo que ele possui vários tipos celulares? E aí vem a primeira regrinha que também quero que vocês anotem. Manda quem está em cima. A célula que está na superfície, na porção mais alta do epitélio, é ela quem nomeia este epitélio. Então, portanto, esse epitélio é um epitélio plano estratificado. Interrompendo um pouquinho o raciocínio sobre classificação morfológica do tecido epitelial de revestimento, a gente tem que vir e falar um pouquinho sobre polaridade celular, que era uma das estruturas específicas desse tecido. A polaridade celular nada mais é e significa que a célula possui polos. Como elas são figuras geométricas, elas possuem lados, então ela possui um polo superior, um polo lateral e um polo inferior. Só que aqui a gente vai nomear de forma diferente. O polo superior a gente chama de região apical, o polo lateral permanece se chamando região lateral ou polo lateral, e o polo inferior a gente vai chamar de região basal ou polo basal. Por que a gente tem que saber isso aí? Porque em cada um desses polos, cada uma desses lados da célula, possui especializações que são diferentes em cada um deles. Então na região apical a gente tem as microvelosidades, os esterocílios e os cílios, região lateral, uniões ocludentes, aderentes e comunicantes, e na região basal a gente vai ter a principal estrutura chamada membrana basal, que é o que nomeia o polo, tudo bem? E algumas uniões que fazem a célula com a matriz extracelular. Agora que vocês já sabem o que é polaridade celular, a gente pode dar andamento na nossa classificação de epitélios, e aí existe mais uma aí que eu vou ter que passar para vocês. Então uma outra forma da gente classificar o epitélio, na verdade não é uma outra, é um plus que a gente tem que acrescentar àquele conhecimento que a gente já tem, é que quando houver especializações apicais, a gente tem que citar essa especialização no nome do epitélio. Um exemplo, a pele ela possui queratina, ela tem um epitélio plano estratificado, e aí eu tenho que falar que é um plano estratificado queratinizado pela presença da queratina na região apical. Da mesma forma que se possui microvelosidades, esterocílios ou cílios, eu tenho que citar esse nome, que a gente vai entender bastante quando eu falar individualmente a cada uma dessas especializações. Além do mais dessas classificações que a gente já conhece, existem algumas classificações que são especiais. Elas são diferentes das outras, por isso elas são classificadas de forma diferente. A primeira que a gente vai conhecer é o epitélio pseudoestratificado. E sempre que você ouvir a palavra pseudo, você tem que fazer uma analogia com a palavra falso. Então, seria como se eu estivesse lendo essa palavra agora como falso estratificado. E o próprio nome já nos diz tudo. Nesse epitélio que a gente vê do lado esquerdo aqui em cima do mouse, eu observo que é meio complicado de entender se ele é estratificado ou não. Já no lado direito é fácil, eu ver que tem uma camada de célula, outra camada de célula e assim sucessivamente. Nesse epitélio pseudoestratificado, as células parecem estar estratificadas, mas não estão. Então você observa que todas as células encostam na região basal, mas nem todas chegam à região apical. E esse é o conceito que você tem que saber. Então você observa que essa célula, essa aqui, essa outra aqui, elas não encostam na região apical, e isso é um epitélio pseudoestratificado. O outro epitélio especial que a gente vai falar sobre ele é esse aqui, o epitélio de transição, ou também chamado de urotélio. Esse epitélio, na verdade, ele é especial, as características dele não se diferem demais das outras, só que ele é especial justamente pela sua função e pela sua localização. Então, a gente sempre vai encontrar esse urotélio nas vias urinárias baixas. Um exemplo seria a bexiga, que é repleta, ela é revestida por esse epitélio. Ele é um epitélio estratificado, sempre será, tá? Só que a característica
para ele ser diferente é que as últimas células dele, as células que estão em contato com a luz, ela tem esse formato que a gente cita em espanhol em formato de paráguas, que seria guarda-chuva em espanhol aí. E essa célula, ela modifica a sua forma de acordo com a situação. Um exemplo, quando a bexiga está vazia, ela fica bem menor e ela fica toda enrugada. Nesse momento, as células da bexiga terão esse aspecto em paráguas. Só que no momento que a bexiga se enche de urina, ela vai distender, ela vai ficar bem esticada e seria como se essas células da região superficial tivessem sido alongadas. Pensa que você pegou uma bexiga cheia de ar e você puxa ela, ela vai ficar mais plana possível. Então ela vai mudar de forma de acordo com a situação. E por isso a gente chama de epitélio de transição ou urotélio. Por último, a gente tem esses epitélios que eles não são tão especiais assim. Na verdade, eles são iguais aos outros, só que ele recebe esse nome por ele estar em um local diferente, tá? Todos esses 3 epitélios que eu vou citar para vocês, eles são planos simples. Tem aquela característica do epitélio plano simples. E aí, quando esse epitélio está presente nos vasos sanguíneos ou vasos linfáticos, eu chamo esse epitélio plano simples de endotélio. Quando esse epitélio está presente na cavidade fechada do corpo, seja ela abdominal, a pericárdica ou também a pleural, a gente vai nomear esse epitélio como mesotélio. E quando ele está revestindo a superfície interna do coração, no caso as aurículas e os ventrículos, a gente cita ele como endocárdio. Falando agora das especializações de cada polo da célula, vamos começar aí pela especialização apical, pela estrutura chamada microvelhosidade. A microvelhosidade e todas as outras especializações que a gente vai conhecer, elas são evaginações citoplasmáticas. E o que é uma evaginação? Então a evaginação é tudo que vai para o lado de fora da célula. Vamos fazer uma analogia aí com um asfalto. Pense em um asfalto, ele é todo reto e chega em certos momentos ele possui uma lombada. Então a lombada, como é uma sobressalência do asfalto, ela é considerada uma evaginação do asfalto. O contrário de um buraco. Se o asfalto possui um buraco, então a gente chama isso aí de invaginação. O mesmo ocorre com as células. As microvelhosidades, elas possuem a característica de aumentar a superfície de contato e assim aumentar a capacidade de absorção celular, como a gente vai conhecer aqui agora. Imaginem que essa bolinha seja uma bolinha de proteína e para ela ser absorvida pelo meu sistema, ela precisa entrar em contato com esse chão, que no caso aqui está sendo representado por alguma imagem aqui que eu coloquei para vocês. Então, conforme essa bolinha de proteína, ela vai entrando em contato com esse chão que ela está apoiada, ela vai sendo absorvida, conforme ela vai movimentando para a direita, ela vai diminuindo o seu tamanho e sua proteína vai indo para todo esse tecido que a gente está exemplificado aqui. Imagine você, essa bolinha seria mais rápido absorvida, ela seria absorvida mais rápido se ela estivesse numa superfície totalmente reta ou se ela passasse no meio de todas essas evaginações que a gente está observando aqui. É claro que nessa porção ela seria absorvida muito mais rápido. Em questão de segundos ela sumiria porque ela ia bater em todas essas evaginações. Tudo bem? E isso aí é a função da microvelhosidade. Ela está presente em órgãos que têm essa função de absorção. Um exemplo, o intestino delgado é o local onde a gente absorve os nutrientes alimentares aí e a comida ela precisa entrar em contato com a parede do intestino delgado em maior forma possível para ela ser absorvida. E é um dos lugares que a gente possui essas microvelhosidades. Quando essas microvelhosidades estão no intestino delgado, a gente pode nomeá-las de chapa estriada. E quando elas estão no túbulo renal, que tem a mesma função, a gente pode chamar de ribete insepíleo. Além disso aí, a gente tem que entender um pouquinho da estrutura molecular de uma microvelhosidade. Então nessa imagem que a gente observa várias prolongações, esses dedinhos aqui, que são microvelhosidades. Lembrando que pode chegar a ter 15.000 por célula. São muito pequenas, tá? Quase invisíveis aí. Essa imagem ao lado a gente consegue observar como se fosse uma imagem representativa de como seria uma célula vista de cima. E aí, as estruturas que conformam essa microvelhosidade são basicamente um esqueleto, e todas essas estruturas verdes que vocês estão vendo aqui são filamentos de actina. Elas são o esqueleto básico das microvelhosidades. E aqui, na região basal, a gente tem uma estrutura chamada velo terminal,
que nada mais é do que os filamentos de actina dispostos numa forma horizontal, que vão ser a raiz dessa estrutura que sai da célula aí. Por último, eu quero falar sobre essa estrutura, essa molécula que está aqui, chamada vilina, tá? Então, essa molécula que ela fica na região da ponta da microvelocidade, ela tem função de aderir esses filamentos de actina à parede da membrana celular, como a gente consegue observar aqui. Então, anotem essas estruturas que eu acabei de falar. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre esterocílios, ele basicamente é uma microvelocidade, só que com uma longitude extraordinária, ou seja, ela é uma microvelocidade muito grande. As funções delas aí é basicamente a mesma do que de uma microvelocidade, exceto por algumas a mais aí, na verdade uma função que ela tem a mais, que a gente vai citá-la agora. Esses esterocílios, eles são mais raros, é difícil da gente encontrá-los. Eles são limitados aí basicamente ao sistema genital masculino em algumas porções e nas células sensoriais do ouvido, onde ela tem uma função a mais. Nas células sensoriais do ouvido, ela tem uma função de mecanorreceptor, que seria isso aí. Ao momento que o som ele chega no meu ouvido, ele vai vibrar a nossa membrana timpânica e com isso, através de vários desencadeamentos que vai acontecendo, esses esterocílios da região sensorial do ouvido, ele movimenta e esse movimento gera um impulso elétrico que vai causar o som que você está ouvindo agora eu falando com vocês, tudo bem? Então, além da função de aumentar a superfície de contato, melhorar a absorção, ele também tem essa função de mecanorreceptor. A estrutura interna de um esterocílio é basicamente a mesma que de uma microvelocidade, exceto pelo seu tamanho. E claro que existem algumas moléculas que se modificam aí. Como a gente consegue observar, na extremidade do esterocílios não possui aquela molécula chamada vilina, que a gente tinha na microvelocidade. E outra coisa que a gente observa também é que, no lugar dessa molécula de vilina que falta aqui, a gente tem outra estrutura que faz quase que a mesma função e adere todos os filamentos de actina à parede celular, que são essas moléculas de exirina, tá? Que é mais uma proteína aí que faz essa aderência. E essa basicamente é a diferença de esterocílios e microvelocidades. Essa próxima estrutura que a gente vai falar agora, chamada cílios, elas são bem diferentes das anteriores. Além dela ter uma função diferente, ela também possui um esqueleto interno que não é feito de actina e sim de microtúbulos, tudo bem? E entre os cílios existem aí vários tipos. Temos aí os cílios móveis, que pra gente vai ser o mais importante, os primários e os nodales. Vamos falar primeiro dos cílios móveis. Como eu falei para vocês, os cílios, eles são formados por microtúbulos, e os microtúbulos também pertencem à classe lá das organelas não membranosas, como vocês devem saber, por estruturas celulares anteriormente vistas aí no seu ensino médio. E a função basicamente do cílio móvel é mover partículas que ficam sobre a sua extremidade. Um exemplo, a gente tem aí nas vias respiratórias, ela é completamente repleta de cílios móveis. Então toda a poeira que você inala, ela entra em contato com esse cílio, e eles são milhares de cílios, milhões de cílios, eles vão fazer movimentos para que essa poeira seja jogada para fora novamente, e você vai jogá-la aí para a parte externa através de tosse ou espirro, de alguma maneira aí você vai estar expelindo essa poeira que adentra a sua via respiratória. E não só aí, como ele existe em outros lugares aí. Quando a gente vai falar sobre a estrutura molecular dos cílios, a gente fala que ele parte de uma estrutura chamada corpo basal. Então, o corpo basal seria a raiz dos cílios, tudo bem? E como eu falei para vocês, formado por microtúbulos. A primeira informação que eu quero que você anote é que o corpo basal, que é a raiz dos cílios, ele nasceu de uma organela chamada centríolo. Então, esse centríolo se torna um corpo basal, que nada mais é do que vários microtúbulos organizados, tudo bem? E aí, quando a gente vai falar da estrutura molecular de um corpo basal, a gente vai falar que ele é formado por 9 tripletes de microtúbulo. E o que seria isso aqui? Nesse exemplo aqui da imagem que a gente vê o microtúbulo A, B e C. Nesses 3 microtúbulos, observam que eles se unem entre si e isso forma um triplete. Vocês vão observar que se a gente contar cada um desses círculos aqui, é o total de 9 tripletes de microtúbulos. E essa é a conformação deles, tudo bem?
A partir desse momento que a gente tem uma zona de transição, onde deixa de ser corpo basal e se torna os cílios realmente, esses microtúbulos se organizam de outra maneira. E essa organização que forma o cílio, a gente vai nomear como axonema. E o axonema nada mais é do que uma organização dos microtúbulos que partem do corpo basal. O axonema, ele é conformado diferente do corpo basal. Ele é formado por 9 dobletes de microtúbulo. Sim, como a gente tinha visto aqui no corpo basal, eu tenho o microtúbulo A, B e C, e cada um desses aqui é o A, B e C novamente. Somente o A e o B, eles se prolongam até a região apical. O microtúbulo C seria esse verdinho que está parando por aqui, ele para na zona de transição e ele não vai exceder mais, não vai crescer mais até a região apical. Então por isso que a gente fala que o axonema é composto por 9 dobletes de microtúbulos. E tem mais uma informaçãozinha, que no centro desse axonema existem 2 microtúbulos centrais. E eu não posso falar que no centro tem um doblete de microtúbulo porque eles não são unidos entre si. Ele é um microtúbulo separado do outro. Quando a gente pega um doblete desse de microtúbulo e dá um zoom nele aqui, como a gente observa nessa estrutura, a gente vê que em uma das extremidades ele possui um braço de uma proteína chamada dineína ciliar. E na outra extremidade existe uma proteína chamada nexina. Vamos falar dela primeiro. A nexina é quem faz a aderência entre um doblete e outro para formar esse círculo que vocês estão vendo chamado de axonema. Então ela é uma proteína de anclagem, ela faz a aderência. Já a dineína ciliar, ela é uma proteína responsável pela movimentação dos cílios. Então ela é a proteína motora responsável pelo golpe que faz os cílios, que a gente vai conhecer nesse próximo slide. Como eu falei para vocês, a dineína, sendo a proteína motora, ela é responsável pelo movimento. Entendam que os cílios, digamos que meu dedo é um cílios, e ele faz esse movimento aqui, ó, para jogar para fora uma partícula de poeira. E para que ele faça esse movimento, a dineína ciliar, a todo momento, ela fica nessa região basal dos cílios, bem na transição dessa porção aqui que eu estou mostrando para vocês aqui na imagem. Então a dineína, ela se localiza nessa porção. E quando ela se movimenta a região apical, ela vai em direção apical, ela faz com que os cílios façam esse movimento. E esse movimento, que é o movimento ativo dos cílios, a gente vai chamar de golpe efetivo. E para que ele faça isso, essa dineína ciliar, ela utiliza ATP, adenosina trifosfato. Resumindo, ela utiliza energia. Após o momento que o cílio está nessa posição, ele precisa voltar na sua posição original para poder fazer outro movimento se ele quiser. E esse movimento de retorno a gente chama de golpe de recuperação. E o que acontece? A dineína, que nesse momento está na sua ponta, ela volta para a região basal e os cílios voltam à sua posição normal. E para isso ela não gasta energia, esse movimento é automático. Tudo bem? Para que possa movimentar uma partícula de poeira, os cílios ele precisa trabalhar em união com os outros cílios vizinhos. E para que isso aconteça, a gente fala que eles trabalham de forma sincrônica e um movimento ondulante. Exemplifico isso aí para vocês como aquele movimento da onda que o pessoal faz, o movimento de ola, quando você está assistindo um jogo de futebol. Então, a pessoa levanta o braço ou ficam em pé e conforme um levanta, do lado levanta e ele faz aquele movimento ondulante que a gente chama que seria o exemplo desse movimento ondulante que eu estou citando para vocês. E outra coisa, para eles movimentarem essa partícula, eles dão um golpe efetivo, voltam na sua posição, dão outro golpe efetivo, voltam na sua posição, sempre num ritmo cadenciado. E esse ritmo é chamado de ritmo metacrônico. E é assim que eles conseguem movimentar as partículas que estão sobre eles. A próxima estrutura que a gente tem que conhecer são os cílios primários, tudo bem? Esses cílios primários, eles estão elucidados aqui bem nessa imagem do Ross, e basicamente através dela a gente vai falar sobre esses dois cílios, tanto o primário quanto os nodales. Os cílios primários, eles estão presentes em quase todas as células do nosso corpo. Eles são organizados em um padrão 9+0, que seria o padrão diferente um pouco dos cílios lá que a gente tinha visto anterior, cílios móveis. Por quê? Eles são formados por 9 dobletes de microtúbulos e no centro a gente não tem nenhum microtúbulo como tinha nos cílios, tá? Ele não possui movimento, ou seja, ele não possui aquelas proteínas que fazem o movimento e
através dele é que a célula tem a sensibilidade mecânica de alguma coisa. Então, digamos que esse cílios primário ele fica na superfície da célula, e quando alguma coisa bate nele, ele consegue fazer uma leitura e falar para a célula quais são as estruturas que tem para o lado de fora dessa célula. Depois dele a gente vai falar um pouquinho sobre os cílios nodales, e eles estão presentes aí na etapa embriológica. Especificamente, eles são muito efetivos na gastrulação, que é a formação do disco trilaminar, e para quem estudar bastante embriologia vai entender bastante o que eu estou falando, tá? E eles são móveis sim, eles fazem um movimento diferente dos cílios móveis que a gente conheceu anteriormente, e eles fazem um movimento circulatório, um movimento rotatório, tudo bem? E essa rotação que ele faz, eles vão delimitar as estruturas específicas para o seu devido lugar. Então, quem tem problema nesses cílios nodales, normalmente nasce com uma patologia que ocorre em inversão do local ideal dos órgãos. Então, no caso, o coração ele vem um pouquinho mais para a direita, o sistema digestivo vem todo invertido, então pode ter bastante problema caso tenha uma patologia nesses cílios aqui. Agora, deixando de lado um pouco as especializações apicais, vamos falar um pouquinho sobre as especializações laterais da célula. Como a gente pode observar nessa imagem, existe uma divisão de 3 estruturas que fazem essa especialização lateral da célula. Essa primeira aqui, nessa porção superior, a gente chama de uniões ocludentes. Essa segunda, que forma essa linha estrutural aqui, que é essa estrutura amarela, seriam as uniões aderentes. E esses outros pontinhos que a gente observa na região lateral da célula seria uma parte da união aderente e também as uniões comunicantes, que a gente vai citar agora. Primeiramente, vamos falar sobre a união ocludente. Como vocês já observaram nessa imagem, ela é a mais superficial, ela está mais próxima à região apical, tudo bem? E as uniões ocludentes também pode ser chamada de zônulas ocludentes ou uniões estreitas, tudo bem? E a função dela é manter a permeabilidade para com o transporte paracelular. O que seria isso aqui? Então, entre uma célula e outra existe um espaço, tá? Onde eles fazem suas especializações. E substâncias poderiam passar por esse espaço livremente. Ou seja, se eu entrasse dentro de uma piscina e entrar água dentro da minha pele, porque eu não tenho se eu não tivesse nenhum tipo de especialização aqui. E a união ocludente, ela tem essa função de produzir uma permeabilidade seletiva nesse ambiente paracelular. O que seria isso aqui? Existem 2 tipos de transporte de substâncias, de fora para dentro ou de dentro para fora. Existe o paracelular, que é entre uma célula e outra, e existe o transcelular, que é onde uma estrutura entra dentro de uma célula e depois ela sai de dentro dessa célula e ela faz esse transporte transcelular. Essas proteínas que eu estou falando agora da união ocludente, elas ajudam apenas no transporte paracelular, então não se confundam com isso. E para que ocorra essa permeabilidade seletiva, que seria uma permeabilidade onde ela só deixa passar o que ela quer e ela impede o que ela quer também, são envolvidas várias proteínas, mas as principais eu vou citar essas aqui para vocês. A ocludina seriam essas proteínas aqui, ó, que estão fazendo essa de coloração vermelha, né? E elas vão fazer essa vedação, digamos, da célula. Então ela é como se fosse um lacre e ela não deixa passar ninguém. E para que passe através das uniões ocludentes, é necessária a presença de algumas outras proteínas que permitem essa passagem seletiva. E a principal delas são as claudinas. Então as claudinas seriam essas moléculas em azul e elas formam canais aquosos que permitem o transporte de moléculas, tudo bem? Então essa é a função da união ocludente. Depois dela a gente vai falar um pouco sobre as uniões aderentes. E as uniões aderentes, elas são 2. A primeira é essa aqui que está logo abaixo das uniões ocludentes, que é essa estrutura que forma um cinturão em volta das células, e isso aqui é chamado de zônula aderente, como a gente está vendo aqui. E a gente tem essas outras estruturas chamadas máculas aderentes ou desmossoma, que seriam esses pontinhos amarelos que estão nessa região lateral aqui, tudo bem? Então todos os pontinhos amarelos seriam essa zônula aderente ou desmossoma. Então, primeiro falando sobre esse cinturão amarelo, eu vou dar um zoom nele para vocês, nessa imagem, e ele vai falar sobre as estruturas que permitem essa aderência. Essa zônula aderente, ela tem a responsabilidade, como todas as uniões aderentes, de fazer a vinculação celular o mais forte possível. Então, ela vai fazer a união celular de uma maneira quase que
impossível de romper, claro que é possível. E devido a ela, é que quando eu puxo minha pele assim, ó, eu não retiro um pedaço dela, porque as células estão intimamente unidas e essa zônula aderente é a principal estrutura que faz isso aqui. A zônula aderente, como eu falei para vocês, que era esse cinturão amarelo, ela cria um complexo chamado complexo caderina-catenina, que é um complexo de várias moléculas, mas a função principal dela é fazer com que esse complexo vai aderir os filamentos de actina de uma célula com os filamentos de actina de outra célula e vão unir firmemente, e a função dela é essa aí, beleza? Quando eu falo de mácula aderente ou desmossoma, elas são pontos, elas não vão fazer, vou voltar a imagem aqui para vocês observarem, elas não vão fazer um cinturão em volta da célula aqui e permitir essa adesão firme aqui. Ela vai ser pontual, tá? Então ela forma esses pontinhos que também tem a função de aderir firmemente. Então, como a gente consegue observar, os pontinhos são essas estruturas aqui, tá? Então, eles formam essas placas de adesão, só que ela faz quase que a mesma coisa que a zônula aderente, só que a zônula aderente ela é constante, ela forma um cinturão, a mácula aderente ela é pontual, e em vez dela aderir os filamentos de actina, a mácula aderente ou desmossoma, ela vai aderir os filamentos intermédios, então ela é pontual, só que ela é muito forte, tá? Também tem função de adesão. E aí, as estruturas que estão vinculadas a ela são as desmoplaquinas e as placoglobinas, que são as estruturas que formam, como a gente está vendo aqui, ó, as desmoscolina e entre outras estruturas, que são as proteínas que fazem essa interação, tudo bem? Por último e não menos importante, a gente tem aqui as uniões comunicantes, e é através dela que uma célula consegue conversar com a outra, tudo bem? Então, entre os desmossomas, essas estruturas verdinhas aqui, ó, são as uniões de hendidura ou uniões comunicantes. E elas são responsáveis por comunicar uma célula com a outra. Um exemplo, se eu pego aqui e coloco uma tinta vermelha dentro dessa célula, em questão de segundos, essa tinta vai ser passada para a célula vizinha e elas vão redistribuir essa tinta por todas as células, porque elas se comunicam entre si através dessas uniões comunicantes, que são nada mais do que essas estruturas como a gente consegue observar aqui. Elas são várias subunidades de umas proteínas chamadas conexinas, que elas formam esses tubos, como se fosse um tubo de conexão entre uma célula e outra, tudo bem? E a função dela aí, como eu falei, é a sinalização entre as células. Aqui a gente consegue observar nessa imagem as três estruturas, tanto as uniões ocludentes, as uniões aderentes, os desmossomas que pertencem às uniões aderentes, tá? E aqui as uniões comunicantes que têm essa função de comunicação celular muito importante. A partir de agora vamos entrar nas especializações da região basal da célula, ou seja, essa região onde recebe esse nome por causa de uma estrutura muito importante, que é basicamente a estrutura que a gente tem que conhecer aqui, chamada de membrana basal. Além da membrana basal, temos também aqui as uniões entre a célula e a matriz extracelular, ou seja, a célula é uma estrutura que não é célula. E, além de tudo, a gente tem também os repliegues da membrana basal, que a gente vai citar logo após aqui. A membrana basal, por muitos, é definida como uma estrutura trilaminar. Ela é uma estrutura amorfa, ou seja, ela não possui uma forma definida e ela tem uma grossura variável, ela não é específica sempre da mesma grossura como uma especificidade da membrana basal. É muito importante lembrar que a membrana basal ela não se tinge muito bem com os colorantes de rotina. Os conhecidos como hematoxilina e eosina não tingem muito bem essa membrana e um colorante específico para ela é PAS, ácido periódico reativo de Schiff, e é muito bom você anotar isso aí. Como eu falei para vocês, a membrana basal, de acordo com como a gente está vendo nessa imagem, ela é uma estrutura trilaminar. Ela possui essa estrutura mais central aqui, que é conhecida como lâmina densa, e acima dela a gente tem uma lâmina chamada lâmina lúcida, e abaixo uma lâmina reticular, tudo bem? Então por isso que a gente fala que ela é trilaminar. A lâmina lúcida e a lâmina densa, elas pertencem a uma estrutura chamada lâmina basal. Então não confundam a palavra lâmina basal com membrana basal. Olha a pegadinha aí. A lâmina densa, essa primeira estrutura, no caso a estrutura do meio, ela é basicamente a membrana basal, tá? Ela é a estrutura principal aí dessa membrana muito importante que vocês conheceram, vão conhecer aí, tá?
Então essa lâmina densa, ela é composta por colágeno do tipo 4, isso eu tenho que saber, tá? E diversos proteoglucanos e glucoproteínas. Para que vocês entendam um pouco do que é a membrana basal, aqui a gente está observando uma célula e abaixo aqui teríamos o tecido conectivo. Junto com a célula, ela serve também como uma estrutura que faz uma permeabilidade seletiva com os tecidos e ela ajuda a célula a se aderir ao tecido conectivo que está embaixo. Senão, quando eu puxasse, novamente eu vou usar o exemplo da pele, se eu puxasse a pele, ela é descolada do tecido conectivo. A membrana basal ajuda bastante nisso aí. A lâmina lúcida, essa porção da membrana basal, ela é conhecida por ser, na verdade, um espaço. Então, por isso que eu coloquei aqui entre parênteses, porque o próprio livro nos diz assim, que por alguns escritores a lâmina lúcida não é considerada uma lâmina verdadeira, porque na verdade ela é o espaço que possui esses cãs, as moléculas de adesão das células com a membrana basal. Então ela é somente um espaço. Então isso é a lâmina lúcida. E por último a gente tem a fibra reticular ou fibroreticular, como a gente consegue observar aqui. Então aqui seria a lâmina densa, essa porção branca seria a lâmina lúcida e abaixo dela seria essa lâmina fibroreticular, como está descrito exatamente aqui na nossa imagem. Essa lâmina fibroreticular, ela é formada por fibras reticulares, são essas fibras que a gente está vendo bem grossinhas aqui, e essas fibras são estabilizadas por colágeno do tipo 7, e ademais também temos aí fibras elásticas que permitem essa maleabilidade aí da lâmina basal. Além da lâmina basal que a gente possui na região basal da célula, são essas duas estruturas de aderência, tudo bem? Então aqui eu tenho uma estrutura chamada hemidesmossoma e aqui eu tenho as adesões focais. E elas são basicamente bem similares às aquelas adesões, as uniões aderentes da região lateral. As adesões focais, elas vão ser estruturas que unem os filamentos, esses filamentos de actina com a membrana basal. E os hemidesmossomas fixam os filamentos intermédios. Como a gente conhecia os desmossomas na outra célula lá, na região lateral, aqui chama-se hemidesmossoma porque é a metade de um desmossoma. A gente tem placa apenas do lado da célula. Aqui na região da membrana basal não existe uma placa de adesão. E ele faz a mesma função do que as uniões aderentes da região lateral. Vai fazer essa adesão firme das células com a membrana basal, essa estrutura muito importante. O que eu tinha que falar para vocês sobre tecido epitelial, imagino que foi dito. Lembrando que como livro base eu utilizei o Ross Paulina, 7ª edição. Esse livro aí que é bastante interessante e que nenhum vídeo do YouTube, nem esse, nem qualquer outro vídeo, ele exclui a necessidade de uma boa leitura. Então leiam o livro lá, assistindo o vídeo antes vai facilitar muito essa leitura de vocês. Peço que se tenham gostado do vídeo, deixem um like, deixem um joinha aí, se inscrevam no canal e logo teremos mais vídeos desse mesmo tema. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!